eu vou fazer aqui rapidamente uma releitura, né, uma recordação do que nós falamos ontem, só que de uma forma mais aplicada. Nós vamos tentar colocar aqui alguns dados, alguns resultados, né, do nosso dia a dia aqui e apresentar o uso daquelas metodologias que eu comentei ontem. Tá? Então vamos começar aqui. Tá, mais uma vez, eu estou me apresentando aqui para quem está aí hoje e não esteve ontem. Meu nome é Willy Anque de Moraes, sou professor da UNAEP, também de outras instituições aqui. Atuo em algumas associações também técnicas, científicas. Tá? E assim como o professor Márcio, né, atualmente estou empenhado aqui num curso de doutorado. Bem, então hoje, agora, né, exatamente nessa parte aqui da apresentação, nessa parte do workshop, irei fazer uma exemplificação das técnicas e metodologias que nós comentamos ontem para uma boa prática na implementação e execução correta de um projeto de engenharia. Tá? Uma das coisas que eu comentei ontem é a questão de normas, a questão de seguir procedimentos. Tá? Então, vou fazer uma rápida abordagem aqui sobre a normalização, que eu comentei ontem de maneira muito rápida, tá? E eu queria destacar aqui alguns poucos pontos, né? São 2 ou 3 slides apenas sobre esse assunto. Tá? Como vocês sabem, né, na engenharia, nós adotamos normas para fazer nossos cálculos, para fazer nossos projetos, né, como ponto de referência que é necessário para que a gente use no dia a dia de tal maneira que a gente tenha segurança na definição de uma série de decisões. Tá? Então, a normatização ela é uma característica importante, ela reflete condições vigentes da tecnologia, né, ou seja, do estado atual de nossa evolução, tá? Nas áreas que são aplicáveis, ou seja, ela reflete a tecnologia adequada para a área que está sendo efetivamente avaliada. Tá? Então, essas três palavras são importantes. A normatização está vinculada à tecnologia aplicada à nossa área. Tá? Mas temos que lembrar o seguinte, inclusive, para quem ainda não comentei sobre o assunto, eu vou mostrar que as normas, por exemplo, da ABNT, elas contam com a participação de várias pessoas. Né? Eu já fui secretário de 2 comitês da ABNT e de normatização, então eles contam com o apoio de pessoas da comunidade, toda a sociedade civil, da engenharia, dos produtores, dos consumidores e das áreas que eles chamam de neutras, que seria a parte de pesquisa nas universidades. Então, as normas são elaboradas, né, dentro de um contexto que está mostrando esses 2 gráficos aqui, né? Ou seja, as normas não são estáticas. Ao longo do tempo, eventualmente, nós temos situações, né, que vão mudando. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui na parte superior, né, no gráfico mais ou menos no meio, na parte superior, onde o laser está apontando, nós temos aqui a parte amarela, a linha amarela reflete alguma necessidade, um requisito do mercado. Por exemplo, resistência mecânica de concreto, por exemplo, precisão dimensional de componentes montados industrialmente, por exemplo, índice de contaminação de alimentação e assim por diante. Então, acontece, o que o processo, né, o que o mercado faz, tá, é atender atender as relações que existem aqui. Então, o processo produtivo ele tem que atender o que o mercado quer, senão está fora. Só que quem faz o meio termo disso aí são as normas, né, que está ilustrado nesse gráfico aqui pela curva rosa, né, mais ou menos essa cor aqui, rosa, roxo. E o processo azul, ele vai evoluindo ao longo do tempo, assim como o mercado, não necessariamente da mesma maneira, não necessariamente das mesmas taxas, mas a normatização no caso, a norma que seja aplicada à área, ela tem que refletir essa evolução, ela tem que ser compatível tanto com a evolução do mercado quanto a evolução do processo produtivo. Tá? A mesma coisa acontece com o gráfico de baixo. A diferença do gráfico de baixo com esse gráfico mais superior aqui é que aqui eu estou colocando a evolução no processo produtivo de 2 produtores diferentes. Tá? Então, o que acontece? A evolução ela não é igual, por exemplo, entre 2 cimenteiras, entre 2 fabricantes de estruturas metálicas, entre 2 fabricantes de componentes mecânicos, entre 2 fabricantes de equipamentos hospitalares, por exemplo. Tá? Mas o fato é que ambos têm que atender à normatização, à norma existente, às normas existentes do setor. Então, o que acontece? A norma ela acaba sendo, como ela é um reflexo do que acontece no mercado e um reflexo do que acontece na produção, então ela tem que ser feita de acordo com os 2 grupos. Tá? No caso em particular da ABNT, tá? Como em toda outra normatização em todos os lugares aí no mundo, a ABNT ela tem
ao longo do tempo, ela tem reuniões periódicas que vão definir, atualizar e ajustar a normatização ao seu setor, né, ao setor que essa norma está vinculada. Então, essa parte que eu estou demarcando de azul aí, ela está muito vinculada conosco mesmo, conosco tanto profissionais da área de projeto mecânico, quanto profissionais da área acadêmica, de ensino e pesquisa, até mesmo os jovens engenheiros também estão vinculados a isso aí. Tá? Então, eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, daqui a 2 slides, essa questão sobre o uso da normatização. Tá? Então, vamos concentrar nossa atenção num exemplo mais específico, apesar de não ser muito recente, mas ele é um exemplo muito relevante. Tá? Eu estou falando das normas, por exemplo, no setor de cimento, né, que é uma área que é muito sensível ao nosso dia a dia. Então, aí, por exemplo, nós estamos comentando aqui rapidamente, tá, sobre a revisão que aconteceu na norma 5739, é uma norma que regulamenta ensaios de compressão em corpos de prova cilíndricos de concreto. Tá? Para quem faz aquisição do concreto, o concreto como material de engenharia, né, ele tem uma especificação. E uma das especificações do concreto é justamente a sua resistência mecânica, geralmente avaliada por ensaio de compressão axial. Tá? A resistência à compressão axial é um ensaio muito relevante, tá? Porque ele é fácil de ser executado, tá? Ele tem um baixo custo e ele é extremamente importante para a especificação do concreto, para ser usado numa obra. Tá? E essa norma aqui que foi revisada, ela justamente abrange a forma de execução desse ensaio. Tá? Na sexta-feira, inclusive, nós vamos comentar algumas coisas sobre justamente a resistência do concreto, nos trabalhos que nós temos feito na área de engenharia civil, por exemplo. Tá? E a resistência do concreto é uma coisa extremamente relevante para nós sabermos como é que está o desempenho, ou como é que está o desempenho do produto que nós vamos usar na obra em questão. Então, essa norma foi revisada em 2007, como eu falei, eu não estou pegando um exemplo muito recente, estou pegando um exemplo, na realidade, mais representativo, né, mais sensível para o nosso caso. Tá? Então, essa norma foi revisada em 2007, mudou-se algumas coisas, por exemplo, a precisão dos equipamentos que mediam, ou medem, né, aliás, a resistência ao concreto, passou a ser mais exigente essa precisão. Outra coisa que foi mudada também foi a faixa de carregamento mecânico, a maneira como o corpo de prova poderia ser carregado, essa faixa de carregamento mecânico ela foi estreitada, ou seja, se tornou um ensaio mais controlado, tá? Ao mesmo tempo que também mudou-se as especificações, por exemplo, da tolerância do tempo, né, que o corpo de prova tem que ser preparado para poder fazer o ensaio. Né? Era um tempo mais variado, passou a ser um tempo menos variado. Para quê? Para ter menos variabilidade dos resultados, mais representatividade dos resultados. Tá? E outra coisa muito importante que eu vou comentar também, tá, na sexta-feira, é a relação geométrica do corpo de prova. Tá? A relação geométrica do corpo de prova, ou seja, a relação entre a altura e o diâmetro, né, a altura e a largura, né, a altura e a base do corpo de prova, ele também foi corrigido, justamente porque existia algumas restrições aí, ó, de representatividade das dimensões do corpo de prova. Então, esses parâmetros todos aí, eles são muito importantes, né, para a correta especificação ou para o correto uso do material, e eles estão diretamente vinculados à norma existente. Então, se vocês olharem aí nesses gráficos, vocês vão ver realmente que existe um vínculo muito forte entre a norma e o mercado que faz o uso, né, dessa norma. Tá? Dentro desse aspecto, dentro desse conceito, né, de que a norma ela é uma definição mercadológica, uma definição feita por todos nós, tá? Eu convido a todos a entrarem na página da ABNT, na internet, né? É fácil de entrar, está aqui, www.abnt.org de organização.br. Tá? Lá dentro a gente vê várias coisas, entre elas, por exemplo, isso daqui, ó, as normas que estão em consulta nacional. Tá? Esta é uma informação muito interessante, principalmente para quem está atuando mais à frente aí no setor de engenharia. Tá? As normas, como eu falei para vocês, elas não são um objeto estático, é um objeto dinâmico, então elas mudam ao longo do tempo, e quem faz essa mudança ao longo do tempo somos justamente nós, os engenheiros, os técnicos, as pessoas vinculadas à linha de frente da engenharia, assim como as pessoas estão vinculadas à pesquisa e projetos da área de engenharia. Tá? Então, de vez em quando, o site da BNT, eles, né, no site, eles promulgam informações, como, por exemplo,
cancelamento de normas, tá? Eventualmente uma norma ela é cancelada pelas mais diversas razões. Então imagine, por exemplo, uma norma para, sei lá, construção de teclado de máquina de escrever. É uma norma que com certeza ela deve estar em desuso. Tá? Por outro lado, outras normas elas podem surgir pelas mais diversas razões. Então, por exemplo, norma de resistência de tela de smartphone, de celular inteligente. É uma norma que não existia com certeza 20 anos atrás e provavelmente tem alguma coisa a esse respeito agora. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito dinâmica. Eventualmente, tem muitas pessoas, muitos engenheiros que fazem projetos que usam normas que às vezes já foram canceladas, normas que estão em desuso, ou simplesmente normas que foram substituídas por normas mais atuais, mais avançadas. Então, tem que tomar um certo cuidado. Não é porque a pessoa ela é experiente e faz bons projetos que ela não deve deixar isso de lado, tá? Geralmente, tem alguns setores que são mais sensíveis às mudanças de normatização. Né? Eu estava comentando agora há pouco com um colega da área de contabilidade, né, que o pessoal da área de contabilidade tem que ficar lendo o tempo todo, que as normas mudam, né, as normas nessa área tributária mudam o tempo todo. E na engenharia também. Tá? Então, aqui nós temos exemplos de 3 normas que simplesmente passaram a não ser usadas, elas simplesmente foram canceladas. Né? Todas elas relacionadas aqui ó, a fibrocimento. Tá? Da mesma maneira, tem outros cancelamentos também, pelas mais diversas razões. Eu mostrei ali atrás 3 exemplos de cancelamento devido ao uso de fibrocimento, aqui nós temos 3 cancelamentos também. Tá? Normas que não são referenciadas, por exemplo, por uma outra norma ou que não tem mais interesse do setor. Né? O caso que a justificativa está tendo para essas outras 3 normas aqui ter sido descontinuadas. E reparem, elas não são descontinuadas do nada. Né? Existe um grupo que se reúne, tá? Faz uma consulta e se realmente definir que tem que ser descontinuado, é descontinuado e acabou. Tá? Então, essas aqui são 3 exemplos de normas que foram descontinuadas. Tá? E para não parecer que a ABNT só tira a norma fora, né, nós também temos exemplos de normas que são criadas. Tá? As normas que são necessárias pelas mais diversas razões e elas acabam sendo criadas já que elas não existem. Tá? Tem 2 tipos básicos desse tipo de norma. Nós podemos ter tanto as normas que são criadas no exterior, estão importadas, são, como a gente diz aqui no Brasil, são tropicalizadas ao país. Né? Pega-se uma tradução literal dessa norma e implementa-se aqui, considerando as particularidades do Brasil. Tá? Então, alguns aspectos que no exterior, onde essa norma foi publicada no Brasil, tem que ser ajustado, é ajustado e pronto. Assim como também temos normas que nós criamos especificamente para condições nossas. Então, por exemplo, olhem só aqui, uma norma para estrutura de bambu, né? Projeto de estrutura de bambu. Existe uma norma que está em votação, tá? Na realidade estava em votação, né? Ela estava em votação até janeiro desse ano, tá? Para projeto de estrutura de bambu, assim como também tinha uma norma para determinação das propriedades físicas e mecânicas do bambu. Tá? Essa aqui em particular é bem curiosa, né? Porque a gente sempre faz projetos usando bambu, né? E uma das dificuldades que nós temos é justamente determinar a resistência mecânica do bambu. Então aqui foram criadas normas, tanto para projeto estrutural com bambu, como para determinar as características do bambu para ser usado no projeto estrutural. Tá? Esta norma aqui, inclusive, tive, né, guardada as devidas proporções. Esta aqui, a norma de projeto de estrutura de bambu, ela é mais ou menos equivalente à NBR 800, que é a norma equivalente, só que para estruturas metálicas, no caso, estruturas em aço. Tá? Então, reparem, nós temos, né, para cada setor, para cada atividade da engenharia, nós temos uma normatização aplicável que deve ser seguida e deve ser atualizada. Tá? Então, essa norma aqui que eu comentei com vocês, a 16.828, parte 1, ela pode ser, né, vista como sendo a equivalente para bambu da norma NBR 8800, que é a norma para projeto de estruturas metálicas. Tá? Então, por exemplo, tem muita gente aí que pede mesmo para fazer estrutura de bambu, pode ser um quiosque de praia, por exemplo, mas tem que ser projetado, não pode ser feito de qualquer maneira, certo? Bem, então, antes de nós falarmos sobre exemplos numéricos, né, eu vou colocar aqui aquele caso sobre as barragens de rejeito. Eu não vou estender muito esse assunto, é só colocar alguns tópicos aqui para depois pensarmos. Tá? Como vocês sabem, houveram 2 casos relativamente recentes de rompimento de acidentes sísmicos com barragem de rejeito. Né? Desde a época que eu estudava a área de técnica, a área de engenharia, né? Eu fiz o curso técnico, depois fiz engenharia, depois fiz doutorado. Na época que eu fazia o curso técnico, a gente já escutava falar rompimento de barragens, que era uma coisa terrível, que pessoas morriam, que equipamentos são simplesmente trucidados durante um rompimento desse tipo. E aqui, por acaso, nós temos os 2 exemplos recentes aqui, mais famosos, o rompimento da barragem da Samarco
no município de Mariana, não é dentro da cidade, é no município de Mariana, afastado da cidade, e aqui é o rompimento da barragem, também na área municipal, na área rural lá de Brumadinho, tá? Que foi 2 acidentes sérios, né? O acidente de cima, não matou tanta gente quanto o acidente de baixo, mas ele basicamente acabou com o rio com 500 quilômetros de comprimento. E o de baixo, ele teve impacto ambiental sério também, claro, mas não tão grande quanto o de cima. Por outro lado, ele matou quase 400 pessoas esse acidente aqui. Estou falando quase 400 pessoas porque tem também algumas vítimas indiretas aqui do acidente. São 2 casos muito sérios, né, acidentes, e 2 casos que, em princípio, é uma obra que entrou em colapso. Agora, por que essas obras entraram em colapso? Essas que são as perguntas que podem ser respondidas num fórum de debates como esse nosso. Tá? Que tipo de situação que convergiu para isso aqui acontecer? Então, algumas questões: por que uma barragem se rompe? Que fatores podem ser associados ao ruptura de uma barragem? Em auditoria e segurança das barragens, o que as consultores deveriam verificar, ou iriam verificar, ou irão verificar, né? Tem alguma outra informação que seja relevante destacar mediante a sua experiência particular, né? Para isso, uma pergunta para cada um, do setor que pesquisa e desenvolve, né? São perguntas que qualquer um de nós poderia fazer e cujas respostas nós poderíamos quantificar, tabular naqueles indicadores que eu comentei ontem. Então, isso aqui é um exercício interessante que pode ser feito posteriormente. Mas, reparem, isso aqui foi colocado porque é um contexto importante nosso aqui, do nosso cotidiano da engenharia. Tá? Particularmente, no caso de Brumadinho, que envolveu a Vale, nós estamos sabendo, né, que empresas que fizeram auditoria, né, forneceram um relatório que foi usado para liberar o uso dessa barragem, sendo que o relatório tinha parâmetros de fator de segurança menores do que 1, o que é, né, entre nós da área de engenharia, um absurdo, né? Não tem como ter um fator de segurança menor do que 1. Mas o fato é que isso aqui ainda está em investigação, mas nós podemos fazer esses questionamentos, tá, para esses acidentes, podemos extrapolar esses questionamentos para as nossas atividades cotidianas, para as nossas atividades de engenharia, e fazer um questionamento crítico. Será que o que nós estamos fazendo é seguro? Será que uma coisa como essa aqui não poderia acontecer? Claro, uma proporção relevante, né? Uma proporção adequada, uma proporção associada ao nosso trabalho. Será que isso aqui não poderia acontecer? E isso aqui é um questionamento que a gente gostaria, né, que fosse suscitado nesse nosso fórum aqui de debates. Tá? Bem, então, visto isso, né, uma rápida revisão do que nós falamos ontem em termos de parâmetros de controle, né, confiabilidade de projetos. Sabemos que a confiabilidade é um dos pilares para um bom produto e serviço do projeto de engenharia. Tá? Então, nós temos qualidade, prazo, preço e confiabilidade. Né? Se um desses pilares ruir, toda a estrutura ela vai entrar em colapso. Tá? Então, para garantir a confiabilidade, nós temos certas ferramentas que eu apresentei ontem. São ferramentas que podem ser usadas no acompanhamento, na elaboração de um projeto e depois, a posteriori, no acompanhamento de um projeto. Tá? Nós temos, eu coloquei aqui várias ferramentas possíveis, né? 7 ferramentas possíveis, das quais eu destaquei essas aqui em vermelho, né? Foram aquelas que eu abordei ontem. Eu falei um pouco mais sobre essas ferramentas, eu não vou falar novamente sobre elas, eu vou só destacar mais, na realidade, eu vou fazer um pequeno exercício aqui sobre FEMEA. Tá? Então, no caso do MASP, tá? Método de análise e solução de problemas, basicamente nós temos uma formulação, uma estruturação, para formular resoluções de problemas dos mais variados tipos. Tá? Lembrando sempre que todas as ferramentas aí que eu estou comentando, elas dependem da participação da equipe, depende do envolvimento da administração, seja você como um engenheiro autônomo, seja o gestor, gerente, dono da empresa de engenharia que está fazendo essa avaliação, e também dos diversos colaboradores envolvidos no sistema. Então, aqui o fluxo do MASP, tá? Não vou entrar em detalhes novamente sobre ele. A mesma coisa também é válida para outras ferramentas, como o PDCA. A PDCA ela é a ferramenta fundamental na indústria, né? O setor de engenharia industrial ela usa isso aqui quase que como um segundo idioma. Tá? É difícil você ter um setor industrial no Brasil, né? Hoje, que não use essa ferramenta aqui para resolver, para averiguar e para melhorar a qualidade de seus produtos e serviços dentro do setor industrial. É extremamente importante o uso dessa ferramenta. E a gente vê também
uma abrangência, né, dessas ferramentas como PDCA no dia a dia. Geralmente, o que acontece? Quem usa isso dentro da empresa acaba levando isso consigo para as mais variadas atividades. Eu comentei ontem não, desculpem, comentei na segunda-feira mesmo, que um colega meu, ele usa isso aqui no dia a dia, aí ele teve um problema com o filho em casa, o filho aprontou alguma traquinagem lá, aí ele disse que eles rodaram no ciclo de PDCA na cara para tentar mitigar, né, aquela confusão lá que o filho aprontou. Então, eu vejo bem, ele levando para o dia a dia algumas coisas que são vistas no regime industrial, tá? Isso aqui não é uma ferramenta exclusiva do sistema industrial, é uma ferramenta de engenharia e deve ser usada tal como é. Tá? Uma ferramenta de engenharia usada nas mais variadas aplicações aí. Então, o ciclo PDCA, ele é relevante. Na realidade, ele é muito usado em associação com outras técnicas, como, por exemplo, como gráfico de prole e etc. Tá? As ferramentas não são necessariamente uma melhor do que a outra, ou uma tem que ser usada exclusivamente em relação à outra. Muito pelo contrário. Elas muitas vezes são sinergéticas, elas são agregam resultados entre elas. Tá? Como é o caso do MAT, né? Como é o caso do ciclo PDCA, e como o caso de qualquer outra dessas ferramentas que podem e deveriam ser empregadas para evitar problemas em projetos de engenharia. Tá? Dentro desse mesmo aqui, né, seguindo a ordem, tendo o fluxo aqui da nossa apresentação de hoje, nós também temos a matriz GUS, né, gravidade, urgência e tendência. Né? Algumas dessas siglas aqui estão tá? E por acaso as siglas combinam com o significado também em português, nem sempre, tá? Mas no caso do GUT combina. Tá? Então nós temos aqui o quê? Nós temos uma forma de dar prioridade aos nossos problemas, aos nossos potenciais problemas. Nós atribuímos para cada potencial problema ou problema existente uma gravidade de 1 a 5, uma urgência e uma tendência, ou seja, a severidade do efeito daquele problema, a necessidade de resolvê-lo imediatamente ou não, e a tendência daquele problema é melhorar ou piorar ao longo do tempo, se você não resolver. Né? Por exemplo, né, uma dor de dente é grave? Dor de dente leve não é tão grave, então é 2, por exemplo. É urgente resolver um problema de dor de dente? Depende da situação que nós estamos, depende da condição, mas digamos que fossem 3. E a tendência da dor de dente piorar se nada for feito é muito alta, né? Uma dor de dente, se não for feita nada, ela vira um canal evolui para uma infecção e você vai estar numa situação muito complicada. Então, cada situação ela vai ter, né, um resultado dessa matriz GUT aqui diferente. Então, essa é uma ferramenta interessante que ela permite avaliar de maneira rápida, sistemática, tá? E quantitativa, não qualitativa, problemas eventuais, futuros e potenciais ou existentes que existam, né, nossos projetos de engenharia. Um detalhe importante que eu comentei ontem, eu gosto de comentar sempre, né, dar notas a eventos, a coisas, né, é uma natureza humana. Percebeu-se, né, que as notas mais fáceis de dar é de 1 a 4, de 1 a 5, tá? Não de 1 a 10, 1 a 100%. Na maioria das vezes, as notas mais fáceis de dar é de 1 a 5. Então, essa matriz GUT aqui, ela reflete justamente essa característica humana. A gente pensa melhor de 1 a 5 do que de 1 a 10 ou de 1 a 100%. Tá? Então, aqui as notas são de 1 a 5, tá? Fica mais fácil de avaliar, né? Inclusive, as próprias notas das instituições de ensino, né, elas são feitas também de 1 a 5. Tá? Ou seja, o curso ou a instituição está muito ruim, 5 é um curso de extrema excelência, tá? 3 é um curso bom, 4 é um curso ótimo, tá? E 2 é um curso que tem restrições, aí, que tem problemas que têm que ser resolvidos, né? Sendo que o 1 é a pior situação possível. Tá? Além da matriz GUT, de maneira muito similar, nós temos, né, várias metodologias que empregam notas para tomar decisões. Nós somos engenheiros, né, e engenheiros também, tem engenheiros no meio, apesar disso tudo, nós temos a possibilidade, né, de quantificar números, quantificar dados. Então, geralmente as metodologias partem desse princípio. Nós temos números que usamos para tomar decisões. Então, nós temos aqui, por exemplo, o FEMEA. FEMEA, como eu falei ontem, ela é uma ferramenta criada para a indústria automobilística conseguir ter competitividade entre si. Tá? As empresas estavam tendo uma diferença enorme de desempenho, então isso foi criado justamente para uma harmonização melhor aos parâmetros de qualidade dos equipamentos, no caso dos produtos automobilísticos, mas essa FEMEA ela pode ser exportada para várias áreas. Eu falei ontem, na segunda-feira, que nós temos FEMEA para produto, processos,
né, dos mais variados tipos. Então, a gente pode avaliar até a nossa própria aula, por exemplo, uma sala de aula, uma palestra, o contato com o cliente, tá? A conversa com a nossa equipe, né? Se a nossa conversa com a nossa equipe está sendo eficiente ou não, se ela pode produzir um efeito colateral ou não, por exemplo, a gente pode avaliar através de uma FEMEA. Tá? Resumidamente, nós temos 3 notas que nós vamos atribuir, uma nota de severidade, vamos marcar aqui, vamos dar em destaque, né? Nós temos uma nota de severidade, uma nota de ocorrência, tá? E uma nota de detecção da questão, né? Se for uma FEMECA, né, que é uma FEMEA com avaliação de criticidade, também vai ter uma nota de criticidade. E no final, nós vamos multiplicar esses valores e descobrir uma nota, né, um resultado final, chamado de número de prioridade para o risco, né, ou seja, um valor que vai definir o quão prioritário é aquele problema para a nossa avaliação, seja ele potencial, seja ele existente. Então, a FEMEA ela é interessante porque nós trabalhamos com números, né? Nós adoramos trabalhar com números. Nós, engenheiros, nós da área de engenharia, trabalhar com números. Então, a FEMEA nos permite ter essa possibilidade, tá? De maneira sistemática. Lembrando que essas notas aqui, elas, como sempre estou falando, como sempre estou reforçando, essas notas elas não podem ser definidas por uma pessoa, têm que ser definidas pela inteligência do projeto, pela inteligência da obra, pela inteligência do contexto, do conjunto, ou seja, pelo engenheiro que está fazendo o projeto, pelo técnico que está fazendo o desenho, pelo operário, pelo colaborador, pelo servente, né, pelos fornecedores que estão tendo que ler os parâmetros de projeto, de instruções, etc., que devem fazer essa avaliação aqui para que isso aqui realmente funcione da maneira que deva funcionar. Bom, as notas, né, aqui no caso da FEMEA, são de 1 a 10. Tá? Agora, olha só que coisa interessante. Eu comentei com vocês, né, que geralmente o ser humano ele consegue pensar melhor, né, de 1 a 5, e não de 1 a 10. Tá? Dentro desse aspecto, né, quando vocês forem ver aí as notas da FEMEA, tá? Tanto a severidade quanto a ocorrência, quanto a detecção, elas são notas de 1 a 10, claro, mas olhem só, elas estão divididas em mais ou menos 5 áreas, né, 5 categorias. Tá? Por exemplo, severidade, mínima, pequena, moderada, alta e muito alta. Né? Nós temos aqui 5 divisões, justamente porque a gente pensa melhor, né, em 5. Tá? Então, por exemplo, o 7, 8 é alta, mas o que é 7, 8 alta? Pode ser alta, mais ou menos alta, e alta muito alta. Né? Então, como eu falei, é mais fácil nós pensarmos de 1 a 5. Então, isso também acaba refletido nessas tabelas aqui do FEMEA, seja de severidade, seja de ocorrência, tá? A quantidade de vezes que pode acontecer esse evento, seja da detecção. Tá? Então, essas notas, né, muito importantes, que a equipe defina isso aí. Tá? E, afinal, aqui para terminar essa parte aqui, né, justamente por causa do horário, nós temos um exemplo, né, do que a gente pode fazer. Tá? Nós temos uma tabela, a tabela assim, aqui com esse azul mais característico, né, uma tabela que eu já tinha apresentado para vocês na segunda-feira, é uma FEMEA de análise de um motor, tá? E a de baixo aqui é uma tabela em branco, nós podemos avaliar qualquer item que a gente queira. Opa, pera só um instante. Vamos entrar nessa tabela para nós vermos, tá? Essa tabela eu vou preencher, né? Eu aqui pulando o slide aqui sem querer, tá? Vamos voltar naquela tabela, eu estou saindo da apresentação, estou salvando as minhas marcações para poder colocar aquela apresentação para nós vermos aqui. Perdão, aquela tabela para nós vermos. Então, o que acontece? Essa tabela aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Pronto. Vai carregar para vocês a tabela. Nós vamos criar um exercício, um exemplo bem simples, né, de preenchimento ou de elaboração de uma tabela dessa aqui. É um exemplo bem rápido, não vai demorar mais do que 1 minuto, não. Tá? Então, por exemplo, temos aí, como vocês estão vendo, a nossa tabela. Tá? Aqui eu posso digitar o processo, todas as informações da tabela. Então, por exemplo, digamos que eu estou fazendo uma obra, tá? Eu estou projetando uma obra por exemplo, igual o Márcio mostrou lá, a recuperação dos pilares, né, do prédio, que estão lá com as barras de aço expostas. Então, por exemplo, processo. Nós podemos colocar aqui como processo, por exemplo, a preparação do grout, né? Grout, tá? Massa para recuperação, né? Dos pilares, tá? Dos pilares, tá? Então, potenciais modos de falha. Eu escrevo aqui nessa
na primeira célula, né? Qual que é o processo? Por exemplo, preparação do grout, preparação da marcha de operação, ou limpeza dos pilares, ou pintura, ou secagem, ou qualquer outro processo que esteja envolvido lá com a etapa de manutenção daqueles pilares que o Márcio mostrou na segunda-feira, aqueles pilares que estão com as barras de aço expostas. Tá? Então, a gente pensa como equipe quais são os potenciais modos de falha. Por exemplo, errar na proporção dos componentes da mistura. Tá? Então, fala lá, coloque, sei lá, uma parte de massa preparada para 20% de água naquela parte. Aí, em vez de colocar 20%, coloca 25%, ou coloca 10%. Tá? Então, errar na proporção das misturas é um erro que pode acontecer na preparação da massa do grout. Tá? Quais são os potenciais efeitos dessa falha? Ou seja, se errei na proporção dos componentes de mistura, o que vai acontecer? Resistência mecânica, por exemplo, ou resistência insuficiente para a aplicação. Então, você vai ter uma resistência que não vai ser adequada para aquela aplicação. Ao longo do tempo, ela vai começar a descascar, ela vai começar a não funcionar como elemento de transferência estrutural. Então, qual que é a severidade que teria que ser colocada? Aí a equipe define a qual severidade que a gente acha que é o mais relevante, de 1 a 10. Tá? Se você errar nisso aí, se vai perder a resistência, né? A perda de resistência é uma coisa severa? Eu acho que é muito severa. Então, coloca a nota 8, por exemplo. Tá? Potenciais causas e mecanismos da falha. Tá? Por que essa falha poderia ter acontecido? Por que essa falha ela poderia realmente ter acontecido? Por exemplo, eu posso colocar várias causas, vários mecanismos. Por exemplo, erro na leitura da formulação da massa, né? Ou do traço do grout. Traço. Tá? Então, não estava bem escrito, não estava explícito, não estava bem detalhado, né, como é que teria que ser a formulação, ou então lá está falando assim, ponha tantos milímetros cúbicos com tantas gramas, e a pessoa está falando assim, eu não tenho como medir milímetros cúbicos e gramas. Então, tem uma série de outras ocorrências que podem acontecer, né, outras causas. Você pode colocar aqui, por exemplo, erro na leitura da formulação, pode colocar também outro assunto, por exemplo, o uso de instrumento de medição não aferido, tá? Não aferido, né? Foi pedido lá para colocar, ou impreciso. Foi pedido para colocar, por exemplo, tantos impreciso, ou sem precisão. Precisão. Tá? Então, pede para colocar lá uma certa quantidade específica de mililitros, e a pessoa mede lá com um caneco, que ela acha que tem mais ou menos aquele mesmo mililitro. Tá? Então, aqui nós colocamos a ocorrência da possibilidade de acontecer isso daqui. Será que é muito comum errar na formulação? Tá? O que a equipe acha? A equipe acha que isso é errar ou não? Eu acho que não. Então, vamos colocar para nota 5. Tá? Como é que a gente detecta isso? Como é que a gente detecta a resistência? Nós temos, por exemplo, o slump test, que especifica, que detecta fluidez, mas não vai detectar com muita precisão a perda de resistência. Nós podemos ter testes, por exemplo, de resistência a concreto. Né? Se você vai comprar concreto ou concreteiro, você tem um certificado lá que estipula a resistência do concreto. Agora, fazer um grout para fazer uma recuperação de uma obra, de um pilar, será que é fácil medir a resistência disso aí? Não é muito fácil medir, não. Então, mecanismo de detecção dessa falha, como é que a gente detecta que a resistência está baixa? Por exemplo, quando houver uma degradação da massa depositada. Tá? Houve uma degradação da massa depositada, então isso aí gera, a gente consegue enxergar que houve um problema na resistência da massa. Tá? A gente não vai testar. Ou, de repente, podemos também colocar o seguinte, um teste simples de resistência por penetração. A gente pode criar uma ferramenta simples, a gente usa o próprio dedo, né? Encosta lá e vê se ficou duro, se for dura a quantidade suficiente no tempo previsto. Tá? Mecanismo de prevenção, você pode colocar o mecanismo de prevenção aqui, fiscalização, por exemplo, fiscalização, inspeção, por exemplo, elaboração de documentos claros, tá? Etc. Aí você pode colocar outra coisa. E aí põe a nota de detecção. A detecção disso aqui, como eu falei, é muito complicada, é muito difícil, então vamos colocar, por exemplo, nota 8. Tá? Nota 8. Então, não foi uma detecção muito boa, então ele pode ter um evento
uma severidade, né, uma severidade em termos de risco, que vai acabar sendo alta, vai ser 8, né, o resultado final vai ser 8 vezes 5 vezes 8. Vamos ter 320 aí dessa nota, tá? 320 do resultado final aqui. Ou seja, essa é uma situação que nós não podemos ter, tá? Porque deu uma nota muito alta. Reparem aqui nos números embaixo, tá? O que seria aceitável? É o número aqui embaixo, né, que está destacado em verde. O número que é aceitável seria 125. Tá? Nós temos 320 nesse nosso exemplo. Tá? Então, não é, né, o resultado mais adequado para nós. Ele deu um resultado muito além do que a gente precisava realmente que desse. Portanto, né, nesse nosso exemplo, tá, que vai ficar gravado aqui para vocês verem, né, a nota foi muito alta, né, não foi uma nota adequada. Tá? E seria essa aqui, né, a última parte que eu queria apresentar para vocês. Tá? Seria esse resumo aqui para vocês verem, em termos da revisão para ontem, de segunda-feira que nós fizemos, tá? E com isso, né, eu finalizo essa minha apresentação aqui de hoje. Tá? E aí eu agradeço a todos e vamos seguir aí, né, com a apresentação do Márcio agora. Tá? Essa apresentação fica gravada para depois vocês acessarem, né? A Osana da Associação do Guarujá vai disponibilizar para vocês. A gente vai criar uma pasta, um drive com todos os dias de apresentações feitas, e aí vocês vão poder acessar esta e as demais apresentações também. Certo? Então é isso, Márcio. Agora aí eu passo a palavra para você para continuar aí o evento. Ok, bacana, Vili. Muito bem a apresentação. Então é isso, gente. Então, conforme a programação, a gente prossegue o evento com a confiabilidade de ferramentas de controle de previsão de falhas em projetos agora sob inspeção. Então, o Vili comentou muito sobre as ferramentas utilizadas durante a elaboração desses projetos, né? Então, agora, como foi comentado anteriormente, sobre a importância da inspeção bem feita para que não ocorram as falhas. Então, como eu sempre falo, né, na vida real as coisas caem, na vida real as coisas explodem, na vida real a produção para, enfim. Então, coloquei aqui alguns exemplos. Né, eu sou um engenheiro químico, tenho bastante exemplo de incidentes na área da química, mas também pensando aí no público abrangente, né, de engenheiros civis e de segurança do trabalho, sempre fiz uma seleção aqui de incidentes, só para a gente fazer uma parte introdutória e entrar nas ferramentas para os que são utilizadas durante o processo ou inspeção das obras, tá? Então, esse é o caso, né, muito famoso de Fortaleza, que aconteceu em novembro do ano passado. Nós temos também acidentes, deixa eu esconder aqui, mais antigos, aí no caso da Arena Corinthians, que ocorreu aí em 2013, na preparação da Copa do Mundo, né? Então, acabou um guindaste caindo e causando desabamento de um trecho de uma treliça, lá de uma parte da obra, acabou matando 3 operários. Nós temos também um acidente de um prédio de 5 andares que desabou. Esse prédio ele estava em construção e morreram, se não me engano, 9 operários. Acidente no Rodoanel também, em 2009, 3 vigas de sustentação acabaram desabando, né, e ali na altura da Regis Bittencourt, né, e laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto de Pesquisa Tecnológica apontaram as falhas na colocação dessas 3 vigas, tá? Aí você tem uma série de outros incidentes, né, no metrô de São Paulo. Esse foi em 2007, na estação Pinheiros, morreram 7 pessoas. Esse primeiro, deixa eu colocar aqui o laser point. Aqui esse de Guarulhos, que são esse prédio de 5 andares, né, foi em 2013,
Na verdade, foram cerca de 13 operários que morreram durante o acidente. Foi isso porque já tinha terminado o expediente, as pessoas estavam no alojamento que ficava muito próximo à obra, né? As lojas são de São Mateus. Em 2016, essas lojas ficavam... São Mateus é perto da Zona Leste de São Paulo, né? E 10 pessoas morreram. Esse viaduto, né, esse elevado de Belo Horizonte, também muito conhecido, né? Acabou acertando aí, atingindo 2 caminhões, carro, micro-ônibus. Uma mulher acabou em óbito e 22 pessoas feridas. Uma famosa também bem conhecida, a ciclovia Tim Maia, no Rio de Janeiro. E isso aí aconteceu em abril de 2016 e uma pessoa morreu depois de algum tempo de investigação. Então, foram levantadas algumas falhas, né, de projeto, inclusive que na parte de encaixe superior não estava travado com os pilares. E aí, na sequência, vieram ser descobertas várias coisas que haviam sido desenvolvidas de forma errada e durante o projeto que aparecem assim quando as falhas ocorrem, né? Aqui aponta, né, que houve descumprimento da lei na fase de licitação, né, que não foram verificados os registros da RT de projeto básico, do orçamento da obra e da fiscalização da obra pelo contratante. Então, a gente sabe que em uma obra existem várias ARTs, né, para cada equipe e para cada etapa dessa obra, e não se exigiu acervo técnico específico aos participantes, né, e não foram seguidas as normas técnicas brasileiras em obras e projetos de concreto, como o professor Viri comentou agora há pouco aí a importância da utilização das normas, né? Então, responsabilidades são éticas, objetivas, trabalhistas, administrativas, dependendo, né, penal ou criminal, responsabilidade civil e técnica. Então, tudo começa, né, com aquelas coisas que durante a obra, né? Então, há necessidade realmente de se ter uma inspeção, uma supervisão sólida, definida, né? Porque muitas vezes o responsável da obra vacila, dá uma saída e volta, depara com um negócio desse. Então, as pessoas que trabalham em mão de obra, em obras civis, geralmente não têm um conhecimento técnico da importância de não se furar vigas, de elementos, de não se atingir elementos estruturais, né? Então, a intenção de fazer esse levantamento é mostrar que realmente há uma importância na supervisão. E como é que é feita essa supervisão, né? Então, quando a falha acontece, é porque houve uma negligência durante o projeto, ou a construção, ou durante a operação da estrutura, tá? Então, há uma negligência durante uma dessas 3 etapas aqui, ou às vezes elas são combinadas, tá? Multiplicada a aplicação de um novo projeto, ou alteração de um novo material ou procedimento que venha a produzir um inesperável, tá? E para isso, eu selecionei 7 ferramentas da qualidade, o professor Viri acabou explicando algumas aí na questão da elaboração do projeto, e aqui eu vou mostrar para vocês, embasado utilizando alguns estudos de caso, para que a apresentação não fique tão cansativa. E essas ferramentas, né, totalizando 7, podem ajudar a tornar o desenvolvimento do seu projeto cada vez melhor. E aí, embasa melhoria contínua, né, melhora os resultados, reduz o desperdício, alguns possíveis desperdícios que possam estar ocorrendo
durante o processo, né? Mas para a gente falar de ferramentas de qualidade, o que seria realmente qualidade, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês o que é melhor aqui. O que tem mais qualidade aqui, o Fusquinha ou a Ferrari? Então, eu falo para vocês que essa resposta depende, né? Então, vocês não podem me chamar de louco, porque comparando um Fusca com uma Ferrari, obviamente, muitos vão falar que é a Ferrari. Mas quando eu falar assim que qualidade é adequação ao uso, e eu falar que o meu uso é para trabalho grosseiro, por exemplo, sei lá, para transporte de carga leve, né? Eu não vou colocar uma Ferrari para fazer um trabalho desse. Então, um Fusquinha muitas vezes serve, né? Então, se eu utilizar uma Ferrari, eu vou para o que, dependendo da aplicação, eu vou estar investindo muito dinheiro e fica praticamente inviável, tá? Mas afinal, né? Quais são essas ferramentas da qualidade? Olha o bonequinho pensando lá. Essas ferramentas da qualidade são o fluxograma, cartas de controle, o diagrama de Chikawa, folhas de verificação, histograma, diagrama de dispersão e gráfico de Pareto. Existem outras também, tá? Então, o primeiro levantado é o fluxograma, né? Que é um diagrama. E, geralmente, no início do processo, quando você vai fazer o planejamento, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com um diagrama de blocos, os fluxogramas, e permite que o fluxo de trabalho de forma sequencial, gráfica e simples, objetiva e direta, você tenha uma visão com essas qualidades, tá? E o objetivo é estabelecer uma gestão à vista, de forma a facilitar o entendimento das etapas que compõem o processo. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, muito utilizado para expor um determinado processo. A segunda ferramenta são as cartas de controle. É um conjunto de pontos, amostras, ordenados. Tem uma lógica, né? No tempo, que são interpretados em função de linhas horizontais, chamadas de limite superior de controle e limite inferior de controle. Então, eu vou colocar aqui um estudo de caso. Eu vou colocar aquele exemplo, como a gente começou com pilares, né? Então, o Vili também acabou utilizando, e eu acho que é um tema muito importante, que nossa cidade também, muitos condomínios, eles têm esse problema, e estão levantando profissionais, procurando profissionais para que façam a avaliação desses elementos estruturais. Devido ao quê? Devido ao nosso ambiente, né? Nossa atmosfera litorânea, ela tem uma classe de agressividade forte. Então, primeira coisa que um profissional deve fazer quando for fazer uma avaliação de elementos estruturais, seja qual lugar for, né? Interior de São Paulo, área industrial, região industrializada, litorânea, enfim. Então, ele precisa ter no bolso essa norma da NBR 6118, de 2014, que é uma norma ligada diretamente à construção com concreto armado, tá? Então, ela classifica esses elementos estruturais de acordo com a agressividade ambiental. Isso influencia muito, tanto na hora de você fazer o seu projeto, quanto na hora de você fazer a avaliação do que está acontecendo com esse elemento estrutural. Tá? Porque uma coisa, você pode fazer a avaliação de duas maneiras. Uma maneira é aquele ensaio de percussão, que o pessoal utiliza muito, que foi aquele caso de Fortaleza, né? O pessoal foi lá e onde tinha uma trinquinha, eles foram quebrando, picotando lá, e ficou a armadura exposta por algum tempo, né? Então, o prédio fica daquele jeito lá, depois de um ensaio desse. É um ensaio barato, muitas vezes é feito por pessoas que não têm uma habilitação profissional adequada, empreiteiras que já estão acertadas aí a mão de obra e faz o levantamento e numeram, né, esses elementos estruturais para que possa ser feito o orçamento, né, uma quantificação de quantos elementos
terão que ser submetidos ao processo de recuperação. A outra maneira é você fazer uma análise mais técnica, de forma que você consiga enxergar dentro desses elementos, sem que haja a extração mecânica da camada do concreto deteriorado. Então, vou explicar, aplicando cartas de controle, né, utilizando as ferramentas, como é que geralmente é feito, certo, pelo menos da maneira certa, né? Então, você utilizando essa norma, a 6118, você tem essa tabela 6.1 lá da norma, que você vai classificar a agressividade ambiental, de onde você estiver, tá? Nesse caso, eu peguei esse exemplo do nosso caso aqui. Área litorânea, né, marinha, junto com industrial. Eu, pelo menos, considero o Cubatão muito próximo daqui do Guarujá. Então, o risco de deterioração é grande, tá? Então, a agressividade é forte e o classe de agressividade ambiental é 3. Isso que geralmente se considera, tá? Quando são construções, como no caso ali da Península, né? Então, a Península é um condomínio, vou explicar aqui rapidamente, porque tem gente que não é da cidade, tem gente de Serra Negra, tem gente de Suzano, ABC, né? Península é um condomínio que tem em um morro que fica muito próximo ao nível do mar, tá? Então, nesse caso, algumas estruturas dessas de casas construídas ali nesse condomínio tem respingo de maré, tá? Outro caso também aplicado a essa classe 4 aqui são as estacas das empresas de container, né, onde são encostados os navios. Aqui nós temos algumas empresas desse porte também, tá? E essas estacas, elas sofrem muita deterioração por conta dessa variação da maré. Então, por isso que a classe de agressividade ambiental nessas condições deve ser considerado 4. Uma outra questão também, uma outra questão é quando você está dentro do ambiente industrial, por exemplo, siderúrgica, é uma atmosfera muito agressiva, né? Então, aqui em Cubatão, nós temos coisas ligadas a isso. É uma região de atmosfera industrial ligada à agressividade dos íons cloretos provenientes da atmosfera marinha. Tá? Então, quando você tem essa combinação, você tem a classe de agressividade ambiental 4. Mas esse caso nosso aqui na cidade, né, no Guarujá, a gente considera a classe 3. E aí você, alinhado à outra tabela dessa mesma norma, tabela 7.2, você pode estar trabalhando com concreto protendido ou concreto armado. Geralmente, os elementos estruturais de prédios e construções, aqui a grande maioria aqui do Guarujá, são de concreto armado. Tá? A proteção em concreto vem sendo largamente utilizada, mas quem predomina ainda é o concreto armado. Tá? E o componente alinhado ao componente, né, ou elemento estrutural, selagem, viga, o pilar, a gente estava falando de pilar, então você fazendo essa ligação aqui, você vai chegar ligando aí com a agressividade ambiental 3, você vai chegar aqui na camada de cobrimento de 40 milímetros. Tudo isso para você saber qual o cobrimento que é permitido para aquele elemento estrutural, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui uma situação de um prédio, né, que foi feito um levantamento de cobrimento com pacometria, a técnica de pacometria. Tem que tomar cuidado quando você for utilizar ou comprar o equipamento pacômetro. Tem alguns que não são profissionais, né? Tem alguns que só apitam se tem ferro ali, se tem tubo, né? Apenas apita. Então, esses elementos são para quem trabalha furando parede, trabalha muito com outros serviços que não sejam ligados diretamente à engenharia, né? Então, é mais para ver se não tem uma tubulação ali para fazer um furo, né? Então, na verdade, a pacometria ela é utilizada com um equipamento. Eu
trabalho muito com o DT-150. Se você procurar na internet o DT-150, você vai comprar uma moto, que a DT-150 é uma moto dos anos 80, né? Mas o equipamento é da Bosch, né? A especificação dele é essa, DTEC 150, e muito bom porque ele te dá a camada de cobrimento, e você pode trabalhar com ele faz a diferenciação de material também, tá? Então é um equipamento mais profissional, tá? E muito prático de se trabalhar também. Você consegue montar, você consegue obter informações, montar seu banco de dados aí para você fazer o estudo mais aprofundado desses elementos estruturais. Então, o que foi feito, né, eu coloquei aqui alguns pilares só para ficar melhor, 6 pilares e 3 colunas, né, e o cobrimento de alguns, aqui vocês podem reparar, deu abaixo do que permitido para a norma. E aí tem uma explicação, porque esse prédio era bem antigo, ele tem perto da casa dos 50 anos, tá? E essa norma atualizada de 2014, eu não sei dizer precisamente a partir de quando que essa tabela foi atualizada da norma, porque às vezes a norma é atualizada, mas as tabelas permanecem, tá? Mas eu sei que esses valores, há um tempo atrás, aí para baixo de 2014, não era 40 milímetros, tá? Era menos. Porém, o que vale agora, analisando, que você tem alguns pilares nesse condomínio, nesse prédio, com camada de cobrimento abaixo do que a norma permite. Isso é uma coisa para se ficar preocupado, né? Uma coisa para se preocupar. Isso aqui é só importante, ou assim, questão de gerar preocupação na questão de falha, né? Quando essas informações estiverem cruzadas, alinhadas com outras informações, como, por exemplo, a camada de deterioração que esses pilares já têm. Então, a gente prosseguindo aqui, nesse prédio foi feito o ensaio de carbonatação, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui desse teste, mas a carbonatação permite você determinar a chegar na camada passivadora desse concreto, ou seja, você consegue achar a profundidade de concreto bom, sem deterioração, tá? Então, aqui nós temos os 40 milímetros, né? E, deixa eu colocar aqui a comparação. Quando você cruza os dados da carbonatação, que é em vermelho, e a camada de cobrimento, tá certo que o cobrimento não chega em 40 milímetros, mas a carbonatação também não chegou. A carbonatação não chegou também na parte, isso aqui representa, tá? Essa linha vermelha de carbonatação, tá dizendo que a parte deteriorada ainda não chegou na armadura. Tá? Isso mostra que, muito possivelmente, uma grande probabilidade da armadura não ter perdido seção transversal. Tá? Isso você consegue determinar sem quebrar o pilar. Tá? E nesses casos que acontecem, um ponto aqui que a carbonatação chegou na camada de cobrimento, ou seja, chegou na armadura, esse ponto aqui, então nesse pilar você pode fazer sim a abertura de uma janela de visita para verificar as condições da armadura justamente naquele pilar específico. Aqui uma outra maneira de ter essa carta de controle, né? Você consegue a carbonatação aqui chegando na camada de cobrimento. E aí você consegue obter aqui uma seção transversal deteriorada, ou seja, você faz através dessa carbonatação, você consegue ver qual que é a seção transversal do pilar que está já deteriorado. Através disso, você consegue prescrever quais pilares que estão com problema, mais especificamente, né? E você, no seu laudo, você pode colocar
um descritivo de como, passo a passo, de como que pode ser feito a recuperação daquele elemento. Uma terceira ferramenta utilizada é o diagrama de Chikawa, né? Tem outros nomes também, outros apelidos. O diagrama de Chikawa é uma ferramenta de origem japonesa e chegou aqui no Brasil, ganhou o apelido de espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito. Diagrama de causa e efeito porque aqui do lado esquerdo, né, onde está a espinha do peixe mesmo, aqui seriam as causas e aqui a cabeça do peixe seria o efeito. Então o efeito seria você pode colocar aqui um problema, tá? E essas medidas, mão de obra, método, né? Então, você trabalhando nisso aqui, você consegue fazer o levantamento de alguns problemas para cada uma desses módulos aqui, tá? E outra coisa, você também consegue fazer uma espinha de peixe a partir de cada uma dessas aqui. Se você vê que tem muito problema aqui de mão de obra, problema o efeito aqui é mão de obra. E aqui eu faço levantamento de várias condições que podem estar levando a um problema de mão de obra. Eu trabalhei em siderúrgica há muito tempo, acho que uns 15 anos. Primeiro trabalhei um tempo em fábrica de papel, depois papel celulose, e depois eu fui para a siderúrgica, né? Então, durante 15 anos eu trabalhei com essas ferramentas da qualidade, né? Então, o fluxo siderúrgico é um processo com muitas variáveis e dá muito problema. É um problema de parada de produção, né? Então, tem que ter um acompanhamento desse no processo, porque senão você perde o controle. Quando o equipamento começa a parar, lá no final do mês, o gráfico de produção ele começa a cair. E aí você não tem, se você não fez esse controle, um levantamento, você não vai saber o que você pode fazer para melhorar essa produção. Tá? Então, esse controle, na verdade, tem todas as unidades de um processo, por exemplo, a cearia, onde o ferro gusa é transformado em aço, né, através dos convertedores LD, e dali eles passam para os refinos secundários para ajuste de composição química e temperatura, para que posteriormente possa ser levado ao lingotamento contínuo, um lingotamento da solidificação das placas e posteriormente laminação. Né? Então, como existem vários processos, né, várias variáveis, vamos dizer assim. Então, quando a máquina para, a produção para, são feitos relatórios, são realizados relatórios para saber ali qual setor que parou. E uma vez que foi o responsável pela parada, né? Uma vez descoberto ali o setor que foi o responsável da parada, é feito uma nova análise dentro daquele setor, dentro daquela unidade, para fazer o levantamento do que levou a parada, né? Então, assim, você vai fazendo uma investigação dentro dessas espinhas de peixe aqui, e você tem, no final, você tem os campeões, né? Que seriam, parou mais por causa do HF, que foi o adicionamento de alumínio. Né? Parou mais por causa do setor de tratamento de temperatura, lá o forno panela. Né? Então, você tendo essas informações, você consegue direcionar um investimento, tanto se for mão de obra, investimento em treinamento, se for método, tem que chamar lá o pessoal da engenharia para regularizar o método e verificar a questão de normatização. Se for problema com equipamento, chamar o pessoal da manutenção e para verificar a questão minimizar a questão de quebras, tá? Enfim, então o diagrama de Chikawa é uma ferramenta muito importante, pode ser muito utilizada em obras, é muito utilizada em empresas de processo contínuo e pode ser muito utilizada em obras também, tá? Outra folha de verificação, né, um relatório de acompanhamento. Essa aqui muita gente conhece. Também eu coloquei um exemplo aqui do PMOC, né, que é aquele plano de manutenção de ar-condicionado.
Histograma, é também conhecido como diagrama de distribuição de frequências, é uma representação gráfica em colunas, né? E ele tem essa formação gaussiana mesmo, né? Começa lá embaixo, tem uma elevação e depois reduz novamente, tá? Isso representa um ciclo, e muito conhecido, que a gente conhece muito esse diagrama, é o histograma, é o hidrograma, né? Então, período de chuva, né, no dia, o período de precipitação, a Defesa Civil trabalha muito com isso aqui, tá? Então, a chuva, ela tem seu início, a sua parte mais forte, depois o seu término, né? Então, através disso, eles conseguem controlar toda a questão meteorológica do município. Sexta ferramenta é diagrama de dispersão. Então, com os diagramas de dispersão, é possível fazer uma correlação entre os seus resultados, tá? Então, são representação de duas ou mais variáveis que são organizadas em um gráfico, uma em função à outra, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui de um dos meus trabalhos, que é perfil de biodegradação de Pandora sp, em rede de óleo motor diesel. Então, a Pandora é uma espécie de bactéria que ela interage de forma muito positiva com rejeito de óleo, tanto de petróleo como de óleo, esse que a gente troca do motor de carro, né? Então, é um grande problemática, descarte disso, tratamento disso, né? Então, existe uma bactéria extraída da própria borra do petróleo, que foi cultivada, foi isolada, ela não é uma bactéria patogênica, ela foi aplicada nesses rejeitos, né? E é o que acontece, né? Esses pontinhos azuis são as substâncias tóxicas presentes nesse rejeito de óleo, né? E após a aplicação dessa bactéria, após 5 dias, você percebe que a redução, aos vermelhinhos aqui, ó, a redução desses compostos tóxicos, né, alguns até 100%, zerou aqui, ó, né, porque ela interage, ela acaba interagindo com essas cadeias carbônicas, quebrando e formando CO2 e uma outra massa biodegradável, tá? E em 10 dias aqui, mais ainda, né? Então, 10 dias essa bactéria em contato com esses rejeitos de óleo, chega até aos verdinhos aqui. Muitas substâncias até 100%. Tem algumas substâncias que ela não se interessa muito. Então, isso é objeto de estudo, né? Quais são essas substâncias que essa bactéria não se interessa e por que ela não se interessa, né? Então, isso é um exemplo de diagrama de dispersão, porque você consegue trabalhar com dados e fazer correlação entre eles. Então, olha só que coisa, você consegue um monte de informações através de ferramentas como esse de diagrama de dispersão. Uma ferramenta, a última, né, é o gráfico de Pareto. Dá para ser muito utilizada na construção civil, uma ferramenta muito utilizada na indústria, na área portuária, tá? Então, vou falar aqui um estudo de caso. Deixa eu ver aqui, ó. Ela é uma ferramenta estatística, né? Então, olha lá, ó, continuando aquele caso daquele prédio, quando foi calculado a área carbonatada, a área degradada de cada pilar, você consegue obter aqui, ó, essas áreas, esses volumes, esses cubinhos aqui amarelos, né? Então, cada barrinha dessa aqui é a área de cada pilar, né? Vocês sabem, quem é engenheiro civil vai saber que os pilares, eles não são iguais dentro de uma composição estrutural de uma edificação, né? Então, você consegue comparar aqui a área degradada, a área carbonatada, com a área total do pilar, tá bom? É uma forma mais simples, representativa, muito utilizada para quem souber trabalhar com essas ferramentas, é muito mais fácil para você mostrar os seus resultados, os resultados do seu trabalho, tá? E virtualmente impossível considerar todas as possíveis variáveis. Isso é impossível, já foi comentado, né? Mas você pode diminuir, né? Você pode reduzir essas falhas, né? Fazendo a inspeção e acompanhamento de parâmetros
de controle, sempre utilizando as normas, né, as normas regulamentadoras e a BNT. E aí me pediram na oficina passada, para a gente fazer um fórum aqui, um debate, né? Então, acabei colocando aqui, hora do desafio, vou colocar aqui, vou abrir no chat para que a gente possa discutir. Eu queria saber de vocês, preciso que vocês apontem nesses casos, que são os 3 casos, né? Esse é o primeiro, se as causas de falha são de projeto ou são exógenas, né? São que ocorreram com fatores externos. Então, vou dar um ESC aqui, vou abrir o chat, quem quiser. É importante, quem quiser comentar alguma coisa, esse que é o bacana, né, dessa ferramenta, desse modelo online de interação, porque permite que a gente possa interagir, tá? Então, deixa eu sair aqui. Então, pessoal, alguém, quem quiser comentar alguma coisa sobre essa primeira situação, né? Então, apareceu aqui uma opinião, falha de manutenção. Deixa eu ver se tem mais aqui no chat. Essas estacas são do cais mesmo, tá? Alguém perguntou aqui quais seriam essas estacas. Área portuária aqui, muito na área de atracação de navios, existem muitas estacas, né? Então, e é até complicado, difícil o controle de manutenção de todas elas, né? Então, tem uma grande empresa aqui na Baixada Santista que faz esse acompanhamento, essa manutenção, a aplicação de compósitos, né? Ou seja, são materiais desenvolvidos para aquela situação, para aquela condição específica, né? Então, inclusive, tem muito material, tem muita situação que não foram nem publicadas ainda em papers, por questões até de contrato, de sigilo deles, né? Mas que há uma aplicação de produtos novos, né? Então, o grout é só a ponta do iceberg, né? O compound é só a ponta da grande quantidade de material que está sendo utilizada para melhorar a qualidade da construção civil, principalmente nessa parte de manutenção que o pessoal chama de reforma. Então, aqui já são causados por degradação devido à alta incidência da salinidade, beleza? Falha de manutenção. Tudo bem. Então, a gente pode voltar lá. Exatamente. Então, deixa eu colocar aqui de volta, né? Se todos estiverem vendo a apresentação, é isso mesmo, tá? Então, fica difícil falar que foi um erro de projeto, né? A gente verifica que há uma camada significativa aí de cobrimento, que, apesar de não mensurado, mas nesse caso aí nem adianta nada fazer carbonatação, pacometria, essas coisas, já está nítido, né? E nessa situação aí já foram realizadas esses ensaios que o pessoal faz, o quebra-quebra, né? Para verificar, eles abrem assim, para verificar a espessura alguns vêm com um paquímetro, alguma coisa assim para medir, outros só de olhar mesmo já fala, né, se está deteriorada a ponto de direcionar para a técnica de recuperação adequada, tá? Então, nesse caso aí, é uma questão, foi uma ação mesmo exógena, é uma ligação de atmosfera agressiva com a falta de manutenção de fato, né? Então, muitas vezes passa de síndico para síndico, aquela fissura vai virando trinca e a agressividade vai agindo com a armadura
sem perceber, né? Então, para quem está olhando de fora, é só uma trinquinha, é só uma fissura, mas a coisa já está sendo desenrolada lá dentro do pilar, tá? Depois, só vai perceber quando começar a desplacar mesmo, né? Quando a armadura começa a entrar em estado avançado de corrosão e formar as camadas de óxidos e começar a soltar, acaba empurrando, essas camadas de óxidos acabam empurrando a camada de cobrimento, é onde começam a cair aí as placas, né? Por isso que tem o nome de esplacamento. Vamos para o segundo. O segundo caso é um prédio que teve a reclamação de aparecimento de fissuras e trincas em várias unidades, em vários apartamentos, né? E como estava tendo uma obra, deixa eu ver aqui, uma obra no prédio, do lado, no vizinho, então houve a preocupação dos moradores, tá? E aqui tem a distribuição dessas trincas, do aparecimento dessas trincas. E um fato assim curioso é que a diferença de coloração é o andar, né? Então, a distribuição dessas trincas, cada cor é um andar. Como aqui é pavimento tipo, né? Então, por exemplo, as verdinhas são as trincas do segundo andar, as amarelinhas do primeiro andar e assim por diante. E a obra ficava nessa parte aqui, justamente na parte onde não havia as trincas, né? Então, eu queria saber de vocês, desculpa, se as causas de falha, nesse caso, é de projeto. Tem uma coisa importante também para falar desse prédio, que na hora do briefing, né, na hora daquela reunião que se tem com o contratante, eles comentaram que o prédio tinha passado recentemente por uma reforma de troca de pastilha, né? Então, isso também entrou em... Porque, assim, muitas vezes, nós engenheiros, muitas vezes pela abertura que nós temos com os nossos clientes e colegas, né? Às vezes a gente acaba falando coisas antes da hora. Vou dar um exemplo aqui da questão do médico, né? O médico, ele olha para você e você, às vezes, não precisa nem explicar o que está acontecendo, ele já sabe o que você tem. Mas ele não fala enquanto ele não tiver o resultado de exames. Ele não fala o que você tem. Ele manda você fazer o exame, ele segura a informação que você tem, ele só vai te falar quando ele pegar esses resultados na mão, porque ele só fala quando ele tiver a certeza. Eu trabalhei em laboratório químico, então muitas vezes a gente brincava lá que o engenheiro tropeçava na pedra de minério e levava para a gente analisar para saber o que era, né? Mas era bem assim, era um laboratório mais de pesquisa mesmo. Às vezes me vinha material no porão de navios, trazendo aquele carvão mineral asiático, né? Então, às vezes, tinha produto lá no meio que eles não sabiam, ficavam com medo de colocar no alto forno e levavam para a gente fazer análise. E era tudo na questão da pressa, no que produção depende de resultados para que sejam aplicados as devidas os procedimentos no processo. Então, por muitas vezes, os engenheiros responsáveis por essas unidades apertavam a gente para querer saber os resultados preliminares. Porém, não se pode passar resultados preliminares sem antes você ter a combinação de vários outros resultados para você ter o seu parecer final. Tá? Isso é só um conselho, mas faz parte do contexto nosso aqui, porque aqui você tem uma série de informações
que você obtém de forma separada, né? É claro que aqui você vai fazer aqui precisou fazer uma análise também estrutural, mas detalhada, utilizando outras técnicas, né? Foi medido desaprumo com laser, etc. Mas dentro desse levantamento, desse mapeamento que tem aqui, foi possível determinar que essas fissuras não eram provenientes das obras que estavam acontecendo do lado, né? Então, por muitas vezes acontece, quem é engenheiro civil pode me acompanhar e pode me confirmar, né? Que após a construção, existe ainda um período para sedimentação e estabilização de todas as estruturas, tá? Então, isso acontece por muitas vezes as fissuras na parte de alvenaria, tá? Que é um material mais maleável. Então, aqui ficou também, não é um erro de projeto, ficou também um erro exógeno que aconteceram depois, durante a estabilização do edifício no terreno. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Tem 6 comentários novos. Realmente, ó, não tem dado suficiente, né? Recalque, alteração, justamente isso, alteração do centro de massa, né? Recalque, estabilização da edificação, da carga no solo. Vamos lá, vamos mais um. Aqui nós temos uma situação eu não lembro aqui agora, eu tinha colocado essa situação, né, de infiltração em prumadas. Então, muitos prédios aqui da nossa cidade têm essa problemática, porque na época eram construídos e aplicados as respectivas tubulações, tanto de água potável quanto água de incêndio, contra incêndio, com aço carbono. Geralmente o aço carbono é um dos mais econômicos que tem para transporte de água e muito utilizado. 5,5, né? E aí, esse prédio estava com problema porque algumas unidades fizeram a substituição das prumadas. Essa parte que... Deixa eu colocar aqui, ó. Essa parte que está em verde, quer dizer, na verdade, alguns moradores falavam que já tinham substituído, outros falavam que não tinham, e outros nem moravam no prédio, fazia anos que não aparecia lá. E tinha essa problemática de descobrir quais prumadas já tinham sido substituídas realmente. Tá? Então, vocês podem reparar aqui a problemática da utilização de tubulação em aço carbono. Então, obviamente, se fosse tubulação em cobre, encareceria muitos projetos, mas hoje já estão utilizando materiais, outros tipos de materiais de substituição ao aço carbono. Geralmente é o Schedule 40. Tá, mas... E aí, o que aconteceu, né? Teve que fazer um levantamento, aqui o bacômetro aqui, e esse bacômetro, ele detecta a tubulação, o material da tubulação também, tá? E aí é possível você fazer esse mapeamento aqui das prumadas, tá? Identificar quais as unidades que realmente trocaram aqui em verde, e em vermelho aqui não é tubulação de incêndio não, tá? São as prumadas que não foram substituídas, né? Então, aí, acima, em relação a essa informação, o síndico ele pode fazer um levantamento e uma intimação, aí não sei o que ele fez lá depois, para que um prazo para esses moradores efetuarem as devidas substituições, porque realmente estava dando infiltração muito
nessas prumadas. No último caso, nessas situações, queria saber se é erro de projeto ou erro de manutenção, ou que não seja falha de projeto. Deixa eu sair aqui. Então, são lajes na garagem, subsolo, e dá para ver que existe bastante armadura exposta. Então, deixa eu ver aqui. Alguém arrisca falar que se é de projeto, se é de... Aqui a ideia não é testar ninguém, é simplesmente não dá para, não se tem informação suficiente, mas é mais um bate-papo mesmo, tá? Deixa eu ver aqui pela ordem 17, tem um erro de manutenção, falha de execução, manutenção, ataque de cloretos por falta de impermeabilização. Então, nós temos dois erros de manutenção, falha de execução e outro de classificação exógena, né, por ataque de cloretos. E aqui, na execução, deveria ter colocado um espaçador para que a ferragem não ficasse em contato com a forma. Muitas lavagens pelos funcionários com cloro e lajes sem proteção. Então, eu vou falar aqui que pode ser tanto do projeto, que como a gente não tem um projeto, né? No projeto ele tem que constar a camada de cobrimento, como os senhores podem ter visto lá naquelas tabelas da 6118. Né? Então, como a gente não tem o projeto em mãos, vamos dizer que o projeto estivesse ok. Né? E nesse caso, realmente, antigamente, não existiam muitos espaçadores comercializados como tem hoje, né? Existem vários tipos aí, centopeia, tem vários nomes aí que o pessoal utiliza, e são mais fáceis de se encontrar. Então, o pessoal usava muito, às vezes, pedaço de lajota, os pedaços de cascalho, caco de lajota, é isso aí mesmo. O pessoal usava o que tinha na mão, e na hora lá, acabava esbarrando, caía, não via, né, e a forma acabava ficando colada no arame, né, no arame lá dos estribos, enfim, né, ficava colada na armadura. Então, vocês já podem reparar que não é uma coisa assim de pontual, né? Você pode reparar que é toda a superfície. Então, é um erro de execução, de fato, né? Mas que a execução ela está alinhada à supervisão. Se de repente tivesse aqui uma supervisão adequada e verificação dessa execução, uma correlação com um projeto, né, com o que está num projeto, eu acho que poderia ter dado um espaçamento melhor aí. E, é claro, posteriormente, a ação do cloretos nessa camada, então penetra facilmente aqui nessa camada fina de cobrimento, chegando rapidamente aí à armadura. Então, a questão do cobrimento é retardar essa cinética do agente poluente, do agente reagente, vamos dizer assim, né, uma retardação dessa cinética para evitar a chegada desses agentes na armadura. E por último, aqui eu tinha colocado uma situação de um prédio que fez a lavagem hidrojato,
hidrojateamento na fachada, porém não fez de forma como deveria. Parece que pararam a obra meio que pela metade, não concluíram, ou parte dela não foi feita de forma correta, e aí ficou uma parte ainda amarelada, tá? Então, parece que o síndico chamou essa empresa de volta para fazer um retrabalho, mas a empresa não quis refazer, né? E aí contratou-se profissional para que fosse feito um laudo de detecção dessas falhas, tá? Então, no laudo foram levantados o tipo que foi levantado que esse amarelado, então tinha que provar que estava amarelo. Só fotografia não resolve. Na fotografia você faz um laudo de fotografia, você fala que nem aqui, ó, você fala que tá onde aponta, onde é amarelo, onde é branco, e é uma questão que o advogado lá na hora ele pode falar que tudo é branco, tá? Depende do ponto de vista. Então, como o engenheiro ele trabalha na área de exatas, ele quantifica isso e prova através de números, prova através de fatos, né, que realmente existe um amarelo e um branco. E se há amarelo, existe uma ação, ou ocorreu uma ação, ou um agente que está fazendo com que aquela parte fique amarela. Então, foi detectado aqui, nessa parte do amarelo, um fungo, tá? Aspergillus niger, que, uma vez comprovado através de análise laboratorial, não há advogado na face da Terra que vai falar que não estava amarelo aquilo ali. Tá? Então, uma vez com esse laudo na mão, o síndico ele pode fazer com que a empresa volte e termine o serviço de maneira correta, tire essa parte amarelada, cheia de fungo, de uma vez por todas, de modo judicial, tá? Então, essa importância de você trabalhar com fatos concretos, né? Então, existem muitas empresas, muitos profissionais que trabalham com laudo, relatório fotográfico, ali para o momento, muitas vezes sai mais barato esses tipos de laudo, né? Mas geralmente não são tão eficientes quanto quando você contrata um profissional com uma expertise para que você chegue. Porque um laudo é feito com o objetivo de que 90% seja levado para a área judicial e você tem que ter fundamentação, senão você perde. E aí é dinheiro jogado fora. Você tem um laudo na mão que não vai te ajudar muito. Então é isso, gente. Deixa eu sair aqui, fim da apresentação. Deixa eu concluir aqui, parar minha apresentação. Essa parte fica para um fórum, né, uma discussão das questões aqui abordadas. Então, aqui eu apresentei, foram apresentados algumas ferramentas a serem utilizadas durante a execução desse projeto ou de um processo, um processo produtivo, tá? E que essas ferramentas elas ajudam muito na redução de ocorrência de falhas. Eu tenho aqui mais uma observação. Pode ter falha de projeto, pois o material, no caso do revestimento, não era adequado para essa área. Também, o Orlandino colocou uma situação, uma posição aqui muito boa, né? Então, como foi, cheguei a comentar aqui que a gente não teve acesso a esse projeto, né? Pode ser que o material não tenha sido realmente adequado. Falha na execução, pois o fungo... Ah, tá, não é aqui no outro, né? Desse último... Falha de execução, pois o fungo tinha que ser exterminado antes do jateamento. Exatamente. Existem empresas que trabalham com aplicação de sanitizantes, né? Para que depois da lavagem, para que depois da... Geralmente, como faz lavagem, faz o rejuntamento novo, porque o hidrojato ele arranca parte faz a extração do rejunte, parcial do rejunte, né? Então, importante aplicação de alguns sanitizantes antes do rejuntamento, para que
não ocorra essa propagação de micro-organismos. Tá? Quando não é fungo, são microalgas também. A microalgas, ela apresenta uma coloração meio que esverdeada, né? Como se fosse um limo, tá? Mas é isso, gente. Preciso que vocês tiver alguma dúvida em relação, tanto em relação às ferramentas a serem aplicadas na elaboração do projeto, quanto na inspeção, supervisão e controle das obras ou processo, né? E achei bacana que o professor Vili até fez uma parte prática e fez o preenchimento de uma aplicação de uma das ferramentas, né? Então fica aberta aí para dúvidas. Eu e o professor Vili estamos à disposição. Tanto pode ser comentado pelo microfone ou como pelo chat. Queria aproveitar o momento só para comentar uma coisa aqui rápida, né? Na próximo encontro, no próximo dia, sexta-feira, nós iremos falar sobre pesquisas feitas pela instituição, pela UNAEP, né, aqui dentro do contexto, né? Essa apresentação que a gente vai fazer na sexta, vai ser na sexta, tá? Os trabalhos que nós iremos comentar sobre, eles são os mais diversos, tá? Então eu coloquei aqui rapidinho só para mostrar para vocês quais são os trabalhos, mas na realidade a minha sugestão para vocês não é ver, né, ler os títulos aqui agora na apresentação, mas pegar essa informação que eu vou mandar aqui agora no chat, que é justamente essa planilha que vai ser mostrada a vocês aí na apresentação, essa planilha com os trabalhos que vão ser apresentados e os links aonde eles podem ser baixados na internet, né, porque esses trabalhos são de domínio público, eles podem ser baixados pela planilha que eu deixei no link para vocês. Esse link aí, Drive Google, Drive Drive Google da minha mesa, né, e eu coloquei a planilha que tem os artigos que nós vamos apresentar, ou sobre os quais nós vamos conversar sobre na próxima slide. Tá bom, se vocês quiserem interesse em olhar algum baixar, vai ficar mais fácil para enriquecer melhor as planos dessa feira, tá? É só a parte que eu estou fazendo para ajudar aí. Ok, Vili. Então é isso, gente. Então, se alguém tem mais alguma... o áudio agora no finalzinho do vídeo ficou um pouco ruim, mas deu para entender que na sexta-feira a gente vai fazer o levantamento e o resumão de alguns artigos aos quais foram aplicadas essas ferramentas de controle de falhas, tá bom? Se não tiver mais alguém, se não tiver mais nenhuma observação, deixa eu ver. O Vini deixou o link. Certo. Então é isso, gente. Esses vídeos vão ficar disponíveis. O primeiro já está disponível. Deve ter sido enviado via e-mail para vocês, pela associação. Tem um canal do YouTube lá da associação. Curtam, deem um like lá no canal. E importante, é mais um material para ficar guardado para consulta, né? O primeiro vídeo, para quem chegou depois aí, vai ser disponibilizado, vai ser enviado por e-mail, se já não foi, mas está no canal da EAG, no YouTube. Só pesquisar lá a EAG, canal YouTube, vai aparecer o link lá. Tá bom? Então, esse também a gente vai ainda editar. Está sendo de forma rápida. Em 1 ou 2 dias aí está saindo. Então, se o de segunda ficou pronto hoje, o de hoje fica pronto na sexta. Né? Então, esse material vai ficar disponível para vocês. O Vili elaborou uma pastinha aí bem bacana, acho que vai ficar também disponível no G-Drive, com o endereço de todos os inscritos, né? Endereço eletrônico, para que seja possível o acesso. Então, gente, é isso. Eu agradeço aqui a presença dos participantes da Associação de Serra Negra, da Grande ABC, de Vale do Ribeira, de Santos, e de outras cidades que nos estão prestigiando aqui com
a sua participação, tá bom? Então, um forte abraço a todos. Vamos ficar aqui para ver se tem alguém com dúvidas, mas a gente já pode considerar aqui encerrado, tá bom? Eu vou aqui interromper a Boa ação. tarde a vocês também, gente. Obrigado pela presença aí.